E hoje, em Brasília, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a exaltar o colega Alexandre de Moraes. A declaração aconteceu durante a última sessão da Corte, em 2024. É preciso reconhecer que chegamos a graus de paroxismo desconhecidos na história brasileira, cenário que gera perplexidade e indignação a todos nós, democratas brasileiros. Sem ignorar que dita trama ainda é objeto de investigação pelas instâncias competentes, é preciso mais uma vez ratificar. Vossa Excelência, ministro Alexandre, enche de orgulho a nação brasileira, demonstrando ao mesmo tempo ponderação e assertividade na condução dos múltiplos procedimentos adotados para a defesa da democracia em nossa pátria. Augusto, eu quero te ouvir, mas só para trazer aqui, a nossa produção fez um levantamento que mostra que o ministro Gilmar Mendes, em 2024, fez ao menos 4 defesas públicas do ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu trazer uma delas, foi durante uma entrevista à revista Consultor Jurídico. O Gilmar afirmou que o ministro Moraes, abre aspas, teve um papel singularíssimo. Foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa. No momento de grave crise e agressão às instituições, ele soube impor limites e impedir que houvesse o comprometimento das eleições. Fecha aspas. Em primeiro lugar, em nenhuma dessas manifestações, ele nos presenteou com o pranto convulsivo sem lágrimas, que ele inventou para homenagear o advogado do Lula, hoje colega dele. Eu preferia só um pronunciamento dele com aquele choro, que não tem lágrima no meio. Mas ele fica emocionadíssimo, né? Tanto que ele toma água para se recuperar. Eu vou responder ao Gilmar Mendes usando a minha entrevista com o Alexandre de Moraes, que discorda dele. Discorda. Aliás, eu me baseei num voto dele de 2018. Não fui nem para a procura das antigas edições do livro dele, Direito Constitucional, onde é outra pessoa, que parece uma entidade que não tem nada a ver com a atual. Mas vamos lá. Esse problema, o ministro Gilmar, foi resolvido pelo ministro Alexandre de Moraes. Está aqui. Eu perguntei, o senhor acredita que a disseminação de notícias falsas pode interferir no resultado de uma disputa eleitoral? O senhor disse que ele garantiu a disputa com a censura. Olha só o que diz o professor Alexandre de Moraes. Embora não se ignorem certos riscos que a comunicação de massa impõe no processo eleitoral, como o fenômeno das fake news, revela-se constitucionalmente inidôneo e realisticamente falso assumir que o debate eleitoral, ao perder em liberdade e pluralidade de opiniões, ganharia em lisura ou legitimidade. A censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático, pois a liberdade política termina e o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário quando pode usar seus poderes para silenciar e punir seus críticos. É imprescindível o embate livre entre diferentes opiniões, afastando-se a existência de verdades absolutas e permitindo-se a discussão aberta das diferentes ideias que poderão ser aceitas, rejeitadas, desacreditadas ou ignoradas, porém jamais censuradas, selecionadas ou restringidas pelo poder público. Está respondido. O ministro Moraes agradece o elogio, mas discorda do ministro Gilmar. Consta o espírito de corpo aí no STF mais forte do que nunca, parafraseando o Silvio Navarro, ninguém larga a mão de ninguém no Supremo, hein? E é bom lembrar disso, né? Porque muita gente fala bastante do ministro Alexandre de Moraes, porque ele assumiu esse protagonismo, digamos assim, o trabalho sujo que alguém tem que fazer, mas ele tem cúmplices, ele não age sozinho, ele tem esse apoio. Muitas vezes ele levou para plenário algumas decisões totalmente esdrúxulas e foi referendado, né? A palavra que o ministro Gilmar Mendes usou foi ponderação.
Olha, dá para pensar em vários adjetivos, talvez alguns até daquela lista do artigo que eu mencionei ainda há pouco na Folha de São Paulo, né, que era para o Bolsonaro, mas a gente consegue pensar em alguns adjetivos para tentar qualificar Alexandre de Moraes, mas ponderado é algo difícil de engolir. Só que tem certas pessoas, Paulo, que quando nos elogia, a gente deveria parar para rever, porque alguma coisa a gente deve estar fazendo de errado, né? Eu acho que é o caso do Gilmar Mendes, que é, digamos assim, o fisiológico do grupo ali, né? Então, quando ele elogia a atuação ponderada de Alexandre de Moraes para resguardar a democracia, ele que odeia de uma forma até bem patológica a Operação Lava Jato, a gente entende o que ele quer dizer com isso, não é mesmo? Agora, se ele é tão popular, se ele salvou a democracia brasileira, a menos que assumam a premissa de que tem uns 70% de fascistas no Brasil, aí é difícil até combinar isso com uma democracia, que é a escolha pelo povo, né? Por que esse pessoal não aceita fazer o teste da Paulista? Pelo menos um teste do voo comercial que o ex-presidente Bolsonaro vive pegando, né? E normalmente é sempre ovacionado, aplaudido, tira foto. Por que eles só andam com jatinho da FAB? Por que eles andam de carro blindado com 8 seguranças cada um, sei lá? Não tem mais nenhum contato com o povo que eles estão salvando fora da bolha. Eu entendo que eles recebam elogios mútuos entre si, ou talvez em algumas emissoras aí da velha imprensa, mas do povo mesmo a gente não vê essa demonstração de carinho, né, de até mesmo admiração por quem está lutando de forma tão ponderada para salvá-los. A gente não vê os cidadãos brasileiros demonstrando essa recíproca, né? Então fica só essa dúvida no ar. O que acontece é um dilema, é difícil explicar isso. Pois é, Piotr, essa declaração do ministro Gilmar Mendes é típica de um descolamento da realidade, né? O Brasil, Moraes enche o Brasil de orgulho. De que Brasil ele está falando? Não, e interessante o eufemismo que ele utilizou ali. Ele fala em múltiplos procedimentos adotados ou determinados, melhor dizendo, pelo ministro Alexandre de Moraes. Seriam os inquéritos sigilosos e sem fim? Porque esses múltiplos procedimentos são ilegais. Inquéritos não podem ficar sigilosos da maneira como estão e também eles precisam ter um prazo para acabar. Nenhuma das duas coisas está acontecendo. Negativa de, por exemplo, permitir que advogados façam sustentação oral ou de receber advogados ou de se manifestar antes que o réu morra, como, por exemplo, de um pedido de análise ou analisar o pedido feito, o entendimento da Procuradoria-Geral da República, ele chamou de múltiplos procedimentos. É um eufemismo. Ele não quis usar o nome de inquérito sigiloso, sem fim. Acho que houve ali uma tentativa de evitar um constrangimento. Agora, é espírito de corpo puro, né?